Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula vamos continuar nosso estudo sobre porcentagem. Vamos calcular o valor correspondente à taxa. Vamos ver taxas especiais, cálculo mental, aplicações, desconto e acréscimo. E aí, vamos lá? Vamos calcular o valor de algumas taxas percentuais especiais. Na tabela abaixo, nós vemos as seguintes taxas: 1%, 10%, 20%, 25%, 50% e 100%. E acima, nós vemos os valores 100, 200, 300, 400. Queremos calcular o valor dessas taxas aplicadas sobre estes valores. Vamos calcular 1% primeiramente. De acordo com a aula anterior, nós aprendemos que 1% significa que a cada 100 nós temos 1. Se a cada 100 nós temos 1, em 100 eu tenho 1, em 200 eu tenho 2, em 300 eu tenho 3 e em 400 eu tenho 4, correto? 10% significa que em cada 100 eu tenho 10. Sendo assim, em 100 eu tenho 10, em 200 eu tenho 20, em 300 eu tenho 30, em 400 eu tenho 40. 20%. Em cada 100 eu tenho 20. Então, em 100 eu tenho 20. Em 200 eu tenho 40, em 300 eu tenho 60, em 400 eu tenho 80. Seguindo esse mesmo raciocínio, gostaria que vocês dessem pausa nesse vídeo e respondessem o restante da tabela. Vamos lá? Continuando, veja se você acertou. 25%. Em cada 100, nós temos 25. Em 100, eu tenho 25. Em 200, eu tenho 50. Em 300, eu tenho 75. E em 400, eu tenho 100. Vamos calcular agora a taxa 50%. Em cada 100, eu tenho 50. Sendo assim, em 100 eu tenho 50, em 200 eu tenho 100, em 300 eu tenho 150 e em 400 eu tenho 200. 100%. Em cada 100 eu tenho 100. Em 100 eu tenho 100. Em 200, 200. Em 300, 300. Em 400, 400. Observando os valores que nós encontramos correspondentes a cada uma dessas taxas, é possível fazer uma correlação. Por exemplo, sempre quando quisermos calcular 1% sobre qualquer valor, basta dividir esse valor por 100, dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a 1, 200 dividido por 100 igual a 2, 300 dividido por 100 igual a 3, 400 dividido por 100 igual a 4. Agora, quando quisermos calcular 10% sobre qualquer valor, basta dividir esse valor por 10, dividido por 10. Vamos confirmar. 100 dividido por 10 igual a 10, 200 dividido por 10, 20, 300 dividido por 10, 30, 400 dividido por 10, 40. Quando quisermos calcular 20% de qualquer valor, basta dividir este valor por 5, dividido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. 200 dividido por 5, 40.
300 dividido por 5, 60. 400 dividido por 5, 80. Quando quisermos calcular a taxa 25% sobre qualquer valor, basta dividir esse valor por 4, dividido por 4. 100 dividido por 4 igual a 25. 200 dividido por 4 é igual a 50. 300 dividido por 4, 75. 400 dividido por 4, 100. Agora, quando quisermos calcular 50% sobre qualquer valor, basta calcular a metade desse número, ou seja, dividir por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. A metade de 100 é 50. 200 dividido por 2, 100. 300 dividido por 2, 150. 400 dividido por 2, 200. Por fim, a taxa 100%, que representa o valor total. Sendo assim, 100% de 100 é igual a 100, de 200 igual a 200, de 300 igual a 300, de 400 igual a 400. Ok, pessoal? Adiante, nós vamos calcular o valor de outras taxas percentuais aplicadas sobre outros valores que não sejam centenas exatas, como esses que nós acabamos de calcular. Por exemplo, nós temos aqui a taxa 18% de R$ 245 e 7,2% de R$ 80. Observe que o valor R$ 245 não representa centenas exatas. 80 também não representa uma centena. Para calcular o valor de uma taxa como 18% aplicada sobre valores como esses, o cálculo mental torna-se um pouco mais difícil. Para isso, vamos determinar o valor dessas taxas aplicando dois processos diferentes, através da razão centesimal e através da forma decimal. Vamos aplicar cada um desses processos passo a passo. Vamos calcular 18% de R$ 245, primeiramente através da razão centesimal. 18% na forma de razão centesimal, como estudamos na aula anterior, é igual a 18 sobre 100. Basta escrever o valor da taxa no numerador e no denominador escrevemos sempre o número 100. A seguir, multiplicamos essa fração pelo valor sobre o qual nós queremos calcular 18%, 245. Vamos multiplicar a fração pelo número natural 245. Multiplicamos o numerador pelo número dado e mantemos o denominador 100. 18 vezes 245. Vamos fazer a conta. 245 vezes 18. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, 36. Vão 3. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Vamos multiplicar o número 1 por todos que estão em cima novamente. 1 vezes 5, 5. Andamos uma casa e colocamos o 5 embaixo do 6. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Somar para a gente obter o resultado. 0. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Obtemos o valor 4.410. 4.410. Mantemos o número 100. E para terminar, vamos dividir 4.410 por 100. Para não precisarmos fazer a continha de dividir por 100, basta andar com a vírgula da direita para a esquerda
duas casas decimais. Conservamos um número, 4.410. A vírgula, quando não aparece, ela sempre está posicionada à direita do número. Vamos andar agora duas casas da direita para a esquerda e acrescentar a vírgula. Uma, duas, colocamos a vírgula. Encontramos o valor 44,10, que em reais, R$ 44,10. Então, 18% de R$ 245 é igual a R$ 44,10, certo? Vamos encontrar esse mesmo valor escrevendo a taxa através da forma decimal. Tenho certeza que vocês se lembram como é que faz para escrever uma taxa na forma decimal. Basta escrever o 18 da nossa taxa e andar duas casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. No 18, como não aparece a vírgula, nós sabemos que está à direita. Vamos contar duas casas da direita para a esquerda. Uma, duas, acrescentamos a vírgula após essas duas casas e colocamos um zero. 18% na forma decimal é igual a 0,18. Vamos multiplicar esse número pelo valor sobre o qual nós queremos calcular 18%. 245. Vamos fazer o nosso cálculo e vocês vão perceber que nós vamos encontrar o mesmo resultado anterior. 245 vezes 0,18. Observe. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, 36, vão 3. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Agora o 1. 1 vezes 5, 5. Saltamos uma casa e colocamos o 5 na casa a seguir, embaixo do 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Agora vamos multiplicar o 0. 0 vezes 5, 0. Andamos mais uma casa e ao invés de colocar embaixo do 5, colocamos embaixo do 4. 0 vezes 4, 0. E 0 vezes 2, 0. Passamos o traço e vamos adicionar. 0. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E esse 0 não há necessidade de acrescentar. Vamos colocar agora a vírgula em nosso resultado. Contamos as casas decimais, que são aqueles algarismos que estão à direita da vírgula. Nós temos uma, duas casas decimais. Agora vamos contar da direita para a esquerda essas duas casas decimais e acrescentar a vírgula. Uma, duas, vírgula, encontramos o mesmo valor, R$ 44,10. Correto, pessoal? No próximo exemplo, nós temos 7,2% de R$ 80. Vamos fazer os dois processos novamente. Primeiramente, pela razão centesimal. 7,2% na forma de razão centesimal, nós temos, escrevemos o número da taxa, 7,2, e embaixo dele, no denominador, escrevemos o 100. Vamos multiplicar esta razão centesimal por 80. 7,2 vezes 80. Vamos fazer a conta e depois conservar o nosso valor. 80 vezes 7,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vamos adicionar 0, 6. 1 mais 6 igual a 7. E abaixamos o 5. Como temos uma casa decimal no número em que a gente multiplicou,
nós devemos contar no resultado que encontramos uma casa também da direita para a esquerda. Já sabemos que quando não aparece vírgula no número, a vírgula se posiciona à direita. Vamos contar da direita para a esquerda essa uma casa decimal e acrescentar a vírgula. Uma casa decimal já é o zero, né? E acrescentamos a vírgula. Temos então 576. 576. Essa casa decimal, como é zero, que nós encontramos em nossa conta, não precisa ser conservada no nosso cálculo. Vamos agora conservar o número 100 e, para terminar, vamos dividir 576 por 100. Para não precisar fazer a continha de dividir por 100, nós andamos duas casas da direita para a esquerda e acrescentamos a vírgula. Vamos lá. Conservamos 576. Vamos andar duas casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. Uma, duas casas e acrescentamos a vírgula. Encontramos o valor 5,76. R$5,76. 7,2% de R$80 é igual a R$5,76. Correto? Vamos encontrar este mesmo valor escrevendo a taxa na forma decimal. 7,2% na forma decimal fica assim. Escrevemos o 72, não há necessidade de colocar vírgula, porque nós vamos andar com ela duas casas da direita para a esquerda. Para nós obtermos a forma decimal, basta andar duas casas decimais da direita para a esquerda a partir da vírgula. Então, não vou começar a contar a partir do 2, porque, de acordo com a taxa que foi dada, a vírgula está entre o 7 e o 2. Vamos contar a partir do 7. Uma casa, acrescentamos o 0 para completar a segunda casa. Depois dessas duas casas, acrescentamos a vírgula e mais um 0. A taxa 7,2% na forma decimal é igual a 0,072. Vamos multiplicar pelo valor que nós estamos calculando a nossa taxa. 80. Vamos fazer a conta 0,072 vezes 80. Vocês vão perceber que vamos encontrar o mesmo valor que encontramos no caso anterior. 0,072 vezes 80. 0 vezes 2 igual a 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 8. 8 vezes 2, 16. Andamos uma casa. Colocamos o 6 embaixo da casa seguinte. Deixamos o 6 do 16 e vai 1. 8 vezes 7, 56, mais 1, 57. Deixo o 7 e vão 5. 8 vezes 0, 0. Abaixamos o 5 que levamos. 8 vezes 0, 0. Vamos adicionar para encontrar o nosso resultado. 0, 6, 7, 5. Esse 0 não há necessidade de conservar. Vamos agora pôr em nosso resultado a vírgula. Observe que, nesse caso, nós temos 3 casas decimais. Uma, que é o 0, a segunda, que é o 7, e a terceira, que é o 2. 1, 2, 3 casas decimais. Vamos contar da direita para a esquerda essas 3 casas decimais e acrescentar a vírgula. 1, 2, 3 casas decimais. Observe o resultado que encontramos. 5,760, que em reais representa R$ 5,76. Logo, o mesmo valor que nós encontramos no caso anterior. R$
76. Essa última casa decimal representada por zero, não há necessidade de escrever. Ela não altera o valor, R$ 5,76. Nós também podemos determinar o valor dessas taxas percentuais por meio de uma calculadora. Por exemplo, o nosso primeiro exemplo, 18% de R$ 245, nós obtemos o valor de R$ 44,10. Nós podemos obter esse mesmo valor facilmente por meio de uma calculadora. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para determinarmos o valor de 18% de 245, primeiro teclamos 245 vezes e, por último, a taxa, 18%. Algumas calculadoras, ao apertar o botão %, já aparece o resultado automaticamente. Outras, precisa ainda apertar o botão igual para aparecer o resultado. A calculadora que eu estou utilizando é um exemplo dessas calculadoras. Assim que eu apertar o botão igual, vocês vão perceber que vai aparecer na tela o valor R$ 44,10. Vamos conferir? Olha lá, R$ 44,10. Alguns podem estar pensando que esse 1 está representando 1 centavo, mas não é verdade. Esse 1 está representando 10 centavos, ok? Para ser 1 centavo, era necessário ter um zero à direita do 1. Correto, pessoal? Vamos conferir o nosso segundo exemplo. 7,2% de R$ 80, onde encontramos o resultado R$ 5,76. Vamos apagar o que nós fizemos e vamos calcular. Primeiro digitamos o valor, 80, o botão de multiplicação, vezes, e por último, a taxa, 7,2%. 7, veja que a minha calculadora tem o botão da vírgula, mas a maioria das calculadoras comuns não tem esse botão. O botão nessas calculadoras comuns que tem a função da vírgula é o ponto. Então, na de vocês vão digitar 7,2, que é o mesmo que 7,2, correto? A seguir, coloca %. Algumas calculadoras, ao apertar o %, já aparece o resultado, sem a necessidade de apertar o igual. Mas a minha é diferente, eu preciso ainda apertar o botão de igual para aparecer o resultado. É o que eu vou fazer agora. Igual, veja bem que apareceu o mesmo resultado que nós encontramos realizando os cálculos. R$ 5,76. Certo, pessoal? Vocês podem praticar em casa como calcular o valor de taxas percentuais por meio de uma calculadora. A seguir, vamos resolver 3 situações problemas do nosso dia a dia. Em nossa primeira situação, nós temos: em uma classe do 8º ano de uma escola, onde estudam 36 alunos, 75% desses estudantes responderam à atividade de matemática. Quantos alunos dessa classe responderam à atividade de matemática? Nós temos que calcular quanto é 75% de 36 estudantes. Para isso, nós vamos calcular escrevendo a taxa ou na forma de razão centesimal ou na forma decimal. Nessa primeira situação, eu vou escrever a nossa taxa de 75%, que representam os alunos que responderam a atividade, na forma de razão centesimal. Escrevemos o 75, embaixo do 75, escrevemos 100. Vamos multiplicar esta fração por 36. 75 vezes 36. Vamos fazer a conta. 75 vezes 36.
e 6. 6 vezes 5 é igual a 30, vão 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. Vamos multiplicar agora o 3. 3 vezes 5, 15. Saltamos uma casa, deixamos o 5 e vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Vamos adicionar 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. E abaixa o 2. Obtemos 2.700. 2.700. Conservamos o número 100. Vamos dividir 2.700 por 100. Para não precisar fazer a continha de dividir por 100, basta andar da direita para a esquerda a partir da vírgula 2 casas. Escrevemos 2.700, andamos da direita, que é onde a vírgula está posicionada, 2 casas para a esquerda. 2 casas. Obtemos o número 27. Logo, esse 75% de 36 estudantes representam 27 alunos. 27 alunos responderam à atividade de matemática. Se 27 alunos responderam à atividade de matemática, o restante, que são 9 alunos, porque 36 menos 27 é igual a 9. Esses 9 alunos não responderam à atividade de matemática. Se 75% representa os 27 alunos que responderam à atividade, a taxa percentual restante, que é 25%, porque 100% menos 75% é igual a 25%, esses 25% representam os 9 alunos que não responderam à atividade. E para ficar melhor explicado, podemos escrever assim: 75% são os 27 alunos que responderam à atividade e os outros 25% representam os 9 alunos restantes que não responderam à atividade. Correto, pessoal? Vamos para a nossa segunda situação problema. Temos que um boné custava R$ 54 e sofreu um acréscimo, um aumento de 4,5%. Qual o novo preço desse boné? Para resolvermos essa situação problema, temos que calcular o valor de 4,5%, que foi o aumento que o preço do boné sofreu. No exemplo anterior, eu escrevi a taxa percentual na forma de razão centesimal. Nesse exemplo, eu vou escrever a nossa taxa na forma decimal. Para isso, como já aprendemos, escrevemos 45. Não é necessário colocar a vírgula, porque nós vamos deslocá-la da direita para a esquerda. Nós andamos com a vírgula 2 casas, de onde ela se encontra, da direita para a esquerda. Como a vírgula está entre o 4 e o 5, eu vou começar a contar as casas decimais a partir do 4. Então, o 4 é a nossa primeira casa decimal. Vou acrescentar um 0 para completar a segunda casa decimal que eu tenho que andar. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Após essas 2 casas decimais, colocamos uma vírgula e mais um 0. Portanto, a nossa taxa 4,5% na forma decimal é igual a 0,045.
Vamos multiplicar esse valor por 54. Esses dois zeros dos centavos não precisa trazer para o nosso cálculo, não vai alterar o nosso resultado. 0, vamos fazer a conta, 0,045 vezes 54. 4 vezes 5 é igual a 20, vão 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, vai 1. 4 vezes 0, 0, abaixo 1. E 4 vezes 0, 0. Vamos multiplicar o 5 agora por todos que estão em cima. 5 vezes 5, 25. Saltamos uma casa, deixamos o 5 e levamos o 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Deixo o 2 e levo o outro 2. 5 vezes 0, 0, abaixo 2. E 5 vezes 0, 0. Vamos adicionar 0. 8 mais 5, 13. Deixo 3 e vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 0 mais 2, 2. Não há necessidade de abaixar esse 0. Vamos colocar em nosso resultado a vírgula. Para isso, vamos contar quantas casas decimais nós temos no número que nós multiplicamos. Uma casa decimal, 2, 3 casas decimais. Agora, no resultado da direita para a esquerda, nós andamos também 3 casas decimais. 1, 2, 3. Encontramos o valor 2,430, que em reais representa R$ 2,43. Vamos escrever esse valor aqui na frente, R$ 2,43. Portanto, o acréscimo de 4,5% é igual a R$ 2,43. Mas o problema está querendo saber qual o novo preço desse boné. Para eu saber o novo preço do boné, eu vou ter que adicionar o preço anterior do boné com o aumento que ele sofreu. R$ 54,00 mais R$ 2,43 vai ser igual a R$ 56,43. Certo, pessoal? Vamos agora para a nossa terceira e última situação-problema. Vejamos. Certa loja oferece um desconto de 12% em qualquer saia jeans. Daniela comprou uma saia jeans no valor de R$ 120. Qual o valor do desconto recebido por Daniela? E qual o valor com desconto que ela pagou pela saia jeans? Essa situação problema nos faz duas perguntas. Qual foi o desconto recebido por Daniela por ter comprado a saia jeans nessa loja? E qual foi o valor descontado que ela pagou pela saia? Vamos calcular? O desconto que a loja oferece é de 12% para qualquer saia jeans. Vamos calcular essa taxa de 12% de R$ 120. Vamos escrever dessa vez a nossa taxa percentual na forma de razão centesimal. 12% na forma de razão centesimal fica 12 sobre 100. Vamos multiplicar essa fração pelo valor da saia, 120. Como falei antes, não há necessidade de escrever esses dois zeros os centavos. Multiplicamos o 12 por 120 e mantemos o denominador 100. 12 vezes 120. Vamos fazer a conta. 120 vezes 12.
2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora o 1. 1 vezes 0, 0. Saltamos uma casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos adicionar. 0, 4. 2 mais 2, 4. Abaixo 1. Encontramos 1440. 1440. Conservamos o denominador 100. Temos que dividir agora 1440 por 100. Para não precisar fazer a continha de dividir por 100, nós já sabemos, temos que andar 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. Então, vamos lá. Escrevemos 1440 e andamos 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. A vírgula está posicionada à direita do número. Uma casa, 2 casas, vírgula. Encontramos o valor 14,40, R$14,40, que foi o desconto recebido por Daniela ao comprar a saia jeans nessa loja. Essa é a resposta da primeira pergunta. Qual o valor do desconto recebido por Daniela? R$14,40. Agora, a nossa segunda pergunta. Qual o valor com desconto que ela pagou pela saia jeans? Se a saia jeans custava inicialmente R$120 e ela recebeu um desconto de R$14,40, temos que fazer uma continha de menos para descobrirmos o valor que Daniela pagou descontado. Vamos pegar R$120 menos R$14,40. Ao colocar R$14,40 abaixo do 120, nós temos que obedecer certa ordem, de forma que centésimo fica embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e assim por diante. Então, vou colocar o 0, que é o nosso centésimo, embaixo desse 0, que representa o centésimo também, o 4, que é o décimo, embaixo desse outro 0, que representa o décimo também, vírgula embaixo de vírgula, e segue a sequência. 4 embaixo do 0 e o 1 embaixo do 2. Correto? Vamos subtrair. 0 menos 0 é igual a 0. 0 menos 4 não é possível. Daí, aquele famoso empréstimo. Temos que tomar emprestado para poder efetuar a subtração. Veja bem, esse 2 vai emprestar 1 para o seu vizinho, que torna 10. Esse 10 empresta 1 para o seu vizinho, que também fica 10. Sendo assim, eu já posso efetuar a subtração. 10 menos 4 é igual a 6. Abaixamos a vírgula. Aqui era 10. Como emprestou 1, ficou 9. 9 menos 4 é igual a 5. Aqui era 2. Como emprestou 1, ficou 1. 1 menos 1, 0. E abaixa o 1. Obtemos, então, o resultado, R$ 105,60, que foi o valor descontado que Daniela pagou pela saia jeans. Correto, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido esse assunto, que é muito importante para a vida de cada um de nós. É um assunto que está presente no nosso dia a dia. Se restou alguma dúvida, como sempre, eu peço, assista novamente essa aula e aguardo vocês até a próxima.